Gente, eu adorei a temática desse livro e estou curiosíssimo para poder ler. Olha só, Contos Astrais, Histórias da Terra e do Céu. O lançamento é dia 11 de maio, né? Não este sábado, no próximo. Nós vamos falar sobre isso e a gente vai receber agora o Cláudio Augusto, que é jornalista, para contar um pouquinho para a gente a respeito. Jornalista e autor do livro. Tudo bem, Cláudio? Como você está? Oi, Edu, tudo ótimo. Agradeço a gentileza de ter me convidado para que a gente possa falar um pouquinho a respeito deste livro, Contos Astrais, Histórias da Terra e do Céu. A gente que fica muito feliz com a sua vinda. Tem muito tema que eu achei legal nesse livro que eu vou pedir para você comentar um pouquinho para a gente, mas uma coisa que eu achei bem interessante é que você sempre esteve bem envolvido aí, né, na área do jornalismo, teve um trabalho aí voltado ao jornalismo político, cobertura das eleições. Como que veio esse interesse, essa vontade de escrever sobre espiritualidade, mais especificamente sobre o espiritismo, né? Essa linha kardecista que é abordada no livro? Na verdade, a presença da doutrina espírita na minha vida antecede a presença do jornalismo. Eu conheço a doutrina espírita desde 4, 5 anos de idade, quando fui levado para o que a gente chamava, na época, nos anos 70, de escolinha, né? Hoje é evangelização infantil, pelo meu saudoso tio, Alberto Lourenço, que era um dos principais, se não o principal, divulgador da doutrina espírita na Baixada Santista. Então eu tenho contato com o espiritismo há muito tempo, né? E agora, para ser mais preciso, há 2 anos atrás, em 2022, eu decidi, né, escrever um livro, não psicográfico, porque eu não tenho mediunidade, mas sim um livro autoral, de ficção, com o objetivo de, por intermédio das histórias, tratar de alguns temas caros à doutrina espírita. Mas note bem, não é um livro de exposição, né? Reencarnação é isso, passe magnético é isso, não é assim que funciona. É por intermédio das histórias que a pessoa vai percebendo, vai travando contato com esses conceitos da codificação, como nós falamos na doutrina espírita. Que é muito legal também para o pessoal aprender de um modo leve, né? Descontraído, não fica aquela coisa palestrinha, aula. A gente vai lendo as histórias, se envolvendo com os personagens e aprendendo, né, sobre as temáticas. Exatamente, essa é a ideia. Vai se envolvendo com os personagens que não são conhecidos do público, com algumas exceções. Tem uma história chamada Tempo e Luz, que um dos personagens é o Dr. Bezerra de Menezes, na época, né, quando esteve conosco, encarnado no Brasil, conhecido como médico dos pobres, e hoje médico do espaço, auxiliando muita gente, como nós sabemos, né, na doutrina espírita. No capítulo 18, intitulado Tatuapé, nós temos como personagem Anália Franco. Pouca gente sabe, mas Anália Franco, no final da sua vida, viveu ali no que hoje nós conhecemos como Tatuapé, né? Aliás, o bairro tem nome de Anália Franco por conta da presença dela. Ela adquiriu com muito custo uma propriedade ali, estamos falando do final do século XIX, começo do século XX, para amparar crianças, né, órfãs, mulheres que não conseguiam prover o seu próprio sustento, né? Ela mantinha todos ali, né? E por essa obra e por diversas outras, porque ela fundou mais de 100 de instituições de caridade, ela é conhecida entre os espíritas como o anjo da caridade. Olha só, por falar nisso, vou fazer um parênteses, galera, que o lançamento do livro, inclusive, vai acontecer no Shopping Anália Franco. É verdade, não é? É verdade. Já que a gente falou sobre isso, né, na Livraria da Vila, do Shopping Anália Franco, dia 11 de maio, anote aí. Qual que é o horário, Cláudio? Entre 3 e 6 da tarde do sábado, é a véspera do Dia das Mães, né? Mas se eventualmente alguém estiver naquela correria, nossa, eu preciso comprar o presente da minha mãe, já aproveita, como é no shopping, né? Vai lá e compra o presente para a mãe e se puder nos prestigiar no lançamento do livro, nós agradeceremos. Ou já compre o livro de presente. Também, é uma boa ideia. Se a mãe gostar, né, dessa temática, compre o livro de presente. Agora, assim, uma coisa muito legal é que você aborda no livro tempos e locais diferentes, geograficamente falando. Então, assim, gente, ele cita a Jerusalém da época de Cristo e cita também São Paulo de um período que ainda não chegou, que é 2072. 2072. É verdade. Como que isso acontece, essas transições de tempo e espaço? É o seguinte, Edu, as histórias são autônomas.
É verdade que em alguns capítulos nós temos um conto que complementa o outro, né? É o caso, por exemplo, do primeiro conto, que chama Esperança Princesa, que fala de um trabalho, de uma fisioterapeuta inconformada com a situação das crianças que estão ali sob a sua tutela, né? Ela fica inconformada, achando que a vida é injusta, conversando com outro fisioterapeuta, o Roberto, ela diz, nossa, mas as nossas crianças nem conseguem andar, tal. E o último capítulo do livro se chama Clara foi a guerra, que trata de uma vida passada de uma dessas crianças que está sob os cuidados dessa fisioterapeuta, né? Mostrando, como nos ensina a doutrina espírita, que o acaso não existe, né? Tudo que acontece conosco nessa existência, se nós não conseguimos detectar a causa, né, do que nós enfrentamos na vida atual, nós podemos ter a mais absoluta certeza de que nós a localizaremos numa vida anterior, né? Então, as histórias, como eu te dizia, são autônomas, começando por uma história intitulada Até Aquela Manhã de Domingo, que fala de um encontro da época do Cristo entre um centurião romano e uma judia, o centurião chamado Cássio Galos e a judia chamada Miriam, né? E eles voltam a se encontrar já no século XX, século XXI, né? Um novo encontro que no plano astral é tratado não como um novo encontro, mas como um reencontro, né? Porque nós sabemos que nós caminhamos nessas vidas sucessivas ao lado de diversos companheiros, né? A nossa família atual, por exemplo, não é a primeira vez que nós nos encontramos com esses companheiros de jornada. A gente vem se encontrando com eles há muito tempo. Então a gente tenta explorar diversas localidades e diversas épocas, falando do tempo do Cristo, de diversas outras épocas, e uma das histórias, que chama Depois de 57, se passa no futuro, né? Quando a Terra, sabemos nós, pelas informações do benfeitor Emmanuel, que era o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, quando a Terra já estará numa nova fase, não mais como um mundo de provas e expiações, que é a fase atual, na qual o mal se sobrepõe sobre o bem, mas sim numa nova fase conhecida como mundo de regeneração, onde a equação se inverte. O bem prevalecerá sobre o mal. E essa história se passa no futuro, terminando no ano de 2072. E você aborda um pouco do que a gente pode esperar nesse período? Tem algumas pitadas, né, em relação a isso, de como que tende a ser essa nova fase aqui na Terra? Sem dúvida, sem dúvida. O que marcará a relação entre as pessoas e os povos será a fraternidade. Note bem, Edu, hoje na Terra, como eu já fiz questão aqui de assinalar, a gente percebe que o mal prevalece sobre o bem. Por quê? Nós temos uma parcela predominante das pessoas que estão encarnadas na Terra que praticam o mal? Não, não é isso que acontece. Nós temos uma minoria ainda ali arraigada ao mal, né? Nós temos, de outro lado, uma outra minoria que faz o bem. E temos uma grande parcela dos encarnados que são aqueles que a gente pode dizer que ficam meio em cima do muro, né? E são influenciados pelos que praticam o mal. Tá. Muita gente faz o mal não porque seja má, mas é por ignorância ou por medo. Vou te dar um exemplo. Você lembra da pandemia? Lembro. Quando a gente ia no mercado, você não encontrava álcool, não encontrava vários mantimentos, né? Por quê? Porque as pessoas estavam com medo de que um determinado item viesse a faltar. Então elas agiram por medo e prejudicaram os outros. Tá. Então, vamos supor, eu, Cláudio, vou lá no mercado e compro tudo que eu vejo ali, tudo que tem de álcool eu vou precisar, eu vou levar para casa. Mas não é que eu estou calculando, eu vou fazer isso para que o Edu fique sem nada. Não é porque eu queria te prejudicar. O medo, né? É o medo. Acabei prejudicando. E a sobrevivência, né? Exatamente. A luta pela sobrevivência. Exato. Acabei prejudicando, mas não que eu tivesse essa intenção, né? Mas como parcela da humanidade ainda tem ignorância em relação aos temas de natureza espiritual e tem muito medo, né? A sociedade acaba sendo isso que nós testemunhamos, né? Onde o mal prevalece sobre o bem. No futuro, no mundo de regeneração, essa equação vai se inverter, né? Tá. Porque a grande maioria dos encarnados da Terra estará apenas sob a influência dos bons.
porque os maus não permanecerão no nosso planeta. Né? 2072 já está aí praticamente, hein, gente? Então você acredita que a gente está numa fase de transição planetária? Sim, nós estamos numa fase de transição planetária e todas essas crises que nós podemos verificar são indícios dessa transição. Num livro antológico chamado Plantão de Respostas 2, editado pelo Centro Espírita União, o benfeitor Emmanuel responde a esse questionamento diretamente. Houve 2 programas antológicos no ano de 1971, um em julho de 71, outro em dezembro de 71, em que Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, respondeu a diversos questionamentos do público e dos jornalistas que ali estavam. O programa era para demorar 1 hora, ficou 4 horas no ar, porque a audiência era tremenda. Passa trechos, né, desse programa em filme dele, né? Sim, exatamente, exatamente. E como as perguntas eram muitas, o Chico não conseguiu responder a todas, mas ele assumiu o compromisso de responder a posteriori aquelas perguntas que chegaram e não houve tempo para comentar, né? Uma das perguntas era essa, né? Quando começa o mundo de regeneração? E a resposta do benfeitor Emmanuel é clara, no ano de 2057. Certo. Então, ainda neste século, o século que nós estamos, começará o mundo de regeneração, que é precedido por essa fase de crise, que nós denominamos como transição planetária. Que é esse momento que a gente está, com essas guerras, todos esses tumultos, né, que a gente tem visto. Legal. Bom, você fala de muita coisa no livro com essa temática, né, de espiritualidade, projeção astral também, né, tem uma série de assuntos. Aí você me disse que é tudo ficção. Você não acredita que pode ter sido alguma inspiração em alguns momentos também passada para você em relação a alguns assuntos da espiritualidade, de como abordar? Sim, acredito sim, Edu. Um dos contos tem como título Os Escritores, que fala justamente, né, desse ofício de escrever. E um dos personagens fala exatamente isso que você está falando, né? E diz ele, acertadamente, segundo a visão da doutrina espírita, que todo escritor é uma espécie de antena. Todas as histórias que são criadas, né, na verdade, são criadas com a participação também do plano espiritual. Essas histórias podem ser boas ou más, depende da nossa sintonia. Vou te dar um exemplo. Nós estamos aqui nesse instante no estúdio da Astral TV. Neste momento, nós não estamos ouvindo, nossos espectadores também não, mas neste momento existe música aqui. Tá. Existe música. Como é que eu sei que música que existe? Eu preciso sintonizar a rádio. E note bem o verbo que eu usei. Eu preciso sintonizar. Aqui tem música clássica, né? Tem música sertaneja, tem a música mais agitada, que é o rock. Que música eu vou ouvir? Depende da estação em que eu sintonizar. Então, o escritor é uma espécie de antena e ele dá vazão às histórias com as quais ele se sintoniza, né? Todo escritor, em última instância, recebe sim inspiração do plano espiritual, que podem ser positivas ou negativas, depende da sua sintonia. Muito legal. Quantos contos a gente tem no livro? São 20 contos. São 20 contos. Começa com o Esperança Princesa, né? Termina com Clara Foi a Guerra, e como você já ressaltou, são 20 histórias com ilustrações, né? O nome da ilustradora é Cat, uma artista muito talentosa, que é do Paraná, que leu todas as histórias e preparou uma ilustração específica para cada uma delas. O livro tem projeto gráfico da publicitária Renata Bastos, também muito competente, e as fotografias que estão no livro, né, que são poucas, são de autoria da minha mulher. Vou citá-la também, senão ela pode ficar brava. Por favor. Da Luciana de Sena. Tá. Que legal, gente. Você levou 1 ano, né, para fazê-lo? A gente estava falando nos bastidores? Sim, é verdade. Pouquinho menos, né, de 1 ano. Pouquinho menos. Eu comecei a escrever no dia 6 de fevereiro de 2022. 6 de fevereiro é o meu aniversário. Tá. Na véspera, no dia 5 de fevereiro, uma colega, uma amiga minha que você conhece, a Helenita Fogaça, ela fez um gesto que me deixou muito tocado, né? Na véspera do meu aniversário, ela localizou diversos companheiros dos tempos de redação,
do estado de São Paulo, o Estadão, jornal no qual eu já trabalhei, que me mandaram mensagens bastante carinhosas e generosas, né? Por conta do meu aniversário. No outro dia, eu acordei com vontade de escrever. Eu escrevi mensagens respondendo a todos os áudios, né, que eu recebi, e naquele mesmo dia, eu comecei a escrever o primeiro conto, a primeira história, que não é a primeira que aparece no livro, mas foi a primeira que eu escrevi, chamada Multidões Solitárias, que trata da questão dos anjos da guarda. A foto que está no livro, né, quando tem ali a minha biografia, é esse flagrante que a Luciana fez no momento que eu estava escrevendo a primeira das 20 histórias que compõem o livro. E o processo foi fluido de escrita? Que às vezes, né, a gente tem uma inspiração, ou principalmente quando está sendo passado, transmitido aquele conteúdo espiritualmente, né, a pessoa vai que vai. Mas às vezes, quando é a gente ali trabalhando, né, e criando e fundamentando, nem sempre vai ali de primeira, né? A gente tem que ir, começa a escrever, depois para, daí retoma quando vem a inspiração. É verdade. E o seu trabalho, eu acredito muito pelo que você falou, que ele tem um pouco dos dois. Tem um pouco assim da sua criatividade e também tem muito do espiritual ali também te inspirando. Como que foi esse processo de escrita? Olha, é muito curioso, porque, por exemplo, eu já sabia, logo nos primeiros capítulos, que o último conto ia se chamar Clara foi a Guerra. Eu já sabia disso. Mas eu não tinha ideia de como seria a história, só tinha o título, né? Em alguns casos, o título surge primeiro, né? Em outros casos, o título é colocado depois de você escrever a história. E em muitas ocasiões, provavelmente na maioria delas, eu começava a escrever sem ter muita noção para que lado a história ia, você entendeu? E as coisas iam se apresentando, os personagens iam surgindo, e realmente tem um pouco de transpiração. Sem transpiração, o ofício do escritor não se materializa, é evidente, mas tem muito também de inspiração, porque não adianta transpirar se não tiver inspiração, porque a coisa também não evolui. Então, um pouco de tudo, né? Um pouco de transpiração e um pouco de inspiração. Muito legal. Fala sobre passes energéticos também em algum momento do livro, né? Fala também dos passes energéticos. Passes esses, na verdade, passes magnéticos, né? Magnéticos. Que é a expressão utilizada pela doutrina espírita. Esses passes magnéticos, eles podem se dar entre encarnados, né? Um encarnado aplicar um passe magnético em outro encarnado, como pode ocorrer a aplicação de um passe magnético de um desencarnado no encarnado. Aliás, se nós analisarmos a representação que existe da passagem do Divino Mestre Jesus pela Terra, nós notamos que ele aplicava passes magnéticos. Há vários quadros, há um maravilhoso na casa que eu frequento, por exemplo, que é o abrigo Bezerra de Menezes, na zona leste de São Paulo, que traz a figura do Divino Mestre Jesus, né, colocando a mão sobre a cabeça de uma criança que está no colo da mãe. Aquilo é a aplicação de um passe magnético, né? Nós conhecemos isso desde a passagem do Cristo pela Terra. No século XIX, por orientação do Dr. Bezerra de Menezes, que foi quem deu essa formatação que existe hoje nas reuniões públicas das casas espíritas, um breve comentário sobre um trecho da doutrina, geralmente o Evangelho, depois a aplicação do passe magnético, que é feito com a imposição de mãos, e depois a água fluidificada, também no século XIX era uma prática muito conhecida, que prevalece ainda hoje nos centros espíritas de todo o Brasil. Sobre a água fluidificada, você chega a comentar alguma coisa também no livro? Não, o livro não trata disso, mas nós, os espíritas, sabemos, né, também por orientação do Dr. Bezerra de Menezes, que a substância mais apropriada para receber essas energias que vêm do alto é justamente a água. Né? Então, essa prática da água fluidificada, como eu já mencionei, ela começou com o Dr. Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, ainda no século XIX. Muito legal, né, gente? Olha quanta informação aí, né? Você vai ter acesso ao ler o livro
Contos Astrais, Histórias da Terra e do Céu. O lançamento é dia 11 de maio e o melhor é que a gente vai aprender de um modo mais tranquilo, sem ser aquele modo denso, né? Pesado, técnico, teórico demais, né? Mas através das histórias ali dos personagens e dos relatos, né? Do que vai acontecendo com eles. Então eu vou pedir agora para o Cláudio Augusto convidar você que está aí assistindo, né? Para se programar e ir até esse lançamento, que é dia 11 de maio na Livraria da Vila, lá no shopping, que nós já falamos, que é o Anália Franco, né, na Zona Leste de São Paulo. Exatamente, Edu. Fica aqui o convite para a nossa audiência, no dia 11 de maio, na Livraria da Vila, na unidade do shopping Anália Franco, entre 15 horas e 18 horas. Eu teria a enorme satisfação de receber a todos vocês. Vai ser uma imensa alegria se puder contar com a presença da audiência da Astral TV nesse dia tão importante para mim. Ele trouxe para a gente, olha só, galera, Contos Astrais, Histórias da Terra e do Céu, por Cláudio Augusto, tá? Então, à disposição de vocês lá no dia 11, na Livraria da Vila, que fica no shopping Anália Franco. Todos convidados a marcarem presença. É um sábado, então um dia mais tranquilo para todo mundo. Véspera do Dia das Mães, excelente opção de presente também, olha. Tem mães que certamente vão adorar. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Cláudio? Obrigado também pela vinda, né? E boa sorte no lançamento, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vou tentar ir te prestigiar também. E é isso, galera. Vocês também se programem para ir. E gratidão pela vinda, viu? Eu que agradeço, Edu. Estamos sempre à disposição. Agradeço imensamente pelo convite e agradeço a nossa audiência. Isso aí. Pessoal, já tem Sandra Suzy Paranormal aqui no programa, fazendo previsões para os artistas, tá? Ela vai trazer também dicas aí para todos nós e algumas informações sobre esse próximo mês aí, este mês, na verdade, que estamos entrando hoje, para a gente saber o que esperar aí de maio, algumas orientações. Então, o intervalo é bem rapidinho, você pegar o seu cafezinho, voltar aqui para frente da TV, que já tem mais Bom Astral.